Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Não, perdão, irmãos, Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante. Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante. O evangelista Bruno, ele já falou aqui que a melhor pessoa que tem que estar presente em nossa vida é Jesus Cristo. Não existe presença melhor do que a de Deus em nossas vidas. Não existe. Eu quero que os irmãos que puderem me acompanhar, versículo 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vou repetir: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus Cristo, aqui antes de subir ao céu, ele já havia sido crucificado, já havia ressuscitado. Aqui foi a última reunião de Jesus na terra com seus discípulos. E Jesus disse para ele que a ele fora dado todo o poder. Todo o poder. Então, todo o poder é todo o poder. Não é uma parte do poder, não é algum poder, não é um terço do poder. É todo o poder. Deus é poderoso? Deus é poderoso. Deus é todo poderoso. E todo o poder de Deus foi dado a Jesus. Não somente no céu, mas na terra. E ele termina no versículo 20, dizendo que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa palavra, amados, foi dita aos discípulos que Jesus estaria com ele todos os dias. Mas não somente diz respeito a ele, diz respeito a mim e a você. Como já foi dito aqui, que a melhor presença que temos que ter em nossa vida é a presença de Deus. Nós vivemos numa era, numa geração de rede social, onde nas redes sociais elas apresentam, as pessoas se colocam como influenciadores, como pessoas buscando, que o interesse nosso por elas, e quando nós manifestamos esse interesse, nós a seguimos, nós damos os likes lá, compartilhamos, ou convidamos ela para fazer parte da nossa rede de amigos, ainda que for algo bem substrato mesmo, algo bem longe mesmo, porque ter amigo de longe é uma coisa, o difícil é ter amigo perto, amar à distância, manifestar alguma devoção, algum carinho à distância, isso é fácil.
Difícil é fazer isso convivendo. Porque é na convivência que a gente vai conhecendo uns aos outros. É na comunhão que nós nos conhecemos. Por isso que ser igreja não é difícil. Por isso que estar na igreja não é fácil. Porque aqui nós temos que nos relacionar e entender que um é diferente do outro e que ninguém aqui é perfeito. Como já foi dito aqui, que Jesus Cristo não veio para os sãos, Jesus Cristo veio para os doentes, Jesus Cristo não veio para os justos, Jesus Cristo veio para justificar aqueles que não são justos. E esse entendimento tem que ter em nosso coração, em nossa mente, para que venhamos manifestar o que nós somos diante de Deus. E Jesus Cristo, mesmo sabendo quem somos ou quem eles eram, Jesus Cristo disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Imagine, a consumação do século, sei lá quando é que vai ser, né? Talvez seja em mais algumas gerações para frente, mas o que é importante, amados, é ter esse desejo no coração de querer ter Jesus perto. Porque, como eu já falei da rede social, nós queremos estar perto de pessoas que são influentes, né? Não é bom, não é legal quando tu vê alguma pessoa que é famosa, importante. Geralmente a gente quer tirar uma foto com ela, né? Porque, olha, eu estou aqui do lado de fulano, Beltrano, que é famoso. Olha, eu tirei uma foto com A, com B, não vou citar nome aqui. Mas, enfim, você entende o que eu estou falando, né? Agora imagina, você ter perto de você, ter junto contigo aquele que é todo poderoso no céu e na terra. E ele disse que estaria conosco. Jesus Cristo, Jesus Cristo quem disse, são palavras ditas por ele, escritas por Mateus, um dos discípulos, mas ditas por Jesus. Mateus foi testemunha ocular dessa reunião. Mateus estava lá, então ele ouviu quando Jesus disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E você não quer junto de ti essa pessoa? Você não quer junto de ti, você não quer na sua casa, todos os dias, essa pessoa? Talvez se um presidente, um vereador, um desses caras aí, dissesse para você: amanhã eu vou na tua casa, marca uma reunião na tua casa lá, porque agora, né, nós estamos nesse momento, né, deles quererem estar na nossa casa. Só que esses caras querem estar na nossa casa, né, para tirar de nós proveito para eles. Jesus Cristo quer estar na nossa casa para nos abençoar. É uma grande diferença. Aí nós nos lisonjeamos, nós ficamos alegres porque fulano disse que ia estar na minha casa e ficamos alegres. E Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, ele quer estar na tua casa, ele quer entrar na tua casa, você fica alegre? E eu quero falar sobre isso, sobre a importância de ter Jesus presente. Ter Jesus presente, aonde Jesus está presente, aonde Jesus está, a reunião que Jesus está, os locais que Jesus passaram. Jesus, ele fez a diferença. O primeiro milagre feito por Jesus no início do seu ministério, antes dele se declarar ao povo ali quem ele era, o primeiro milagre foi numa festa de casamento. Deixa eu ler aqui para... Em João 2, no versículo 9, né, o versículo que eu marquei diz assim: quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. Ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que aconteceu nessa festa de casamento? Nessa festa de casamento, onde Jesus fora convidado, acabou o vinho. E os irmãos sabem que isso não mudou muito, né? Dos tempos passados para cá. Quando a gente faz uma festa,
a gente, pelo menos na minha opinião, se a gente vai fazer uma festa, a gente tem que ter condição para fazer festa. Se não tem condição, nem faz. Mas mesmo assim, terão aqueles que vão criticar depois. Você pode ter dado o melhor, você pode ter gastado fortunas, você pode ter se entregado do teu melhor jeito, mas se faltar alguma coisa, o dono da festa vai ser criticado. E não era diferente naqueles dias. Então, houve uma preocupação porque o vinho havia acabado. E o vinho era um símbolo, para eles de alegria. Se já no começo, do casamento, no dia do casamento, faltou o vinho, já testificava que o casamento não seria bom. E isso preocupou muito a eles. Só que Jesus Cristo estava presente. E Jesus Cristo ali manifestou o seu primeiro milagre. Ele transformou aquela água em vinho. Então, já tiramos uma lição para nós. Aonde Jesus está, Ele transforma tristeza em alegria. Aonde Jesus está, Ele muda a história. E depois quando foi servido o vinho, a pessoa que estava responsável pelas bebidas ali, ele experimentou e falou assim, olha, tem alguma coisa estranha aqui, porque geralmente o costume que primeiro a gente dá o vinho inferior, para que depois que todo mundo já tivesse alegre, todo mundo que já tivesse bêbado já, vamos dizer assim, porque era uma bebida que deixava a pessoa embriagada, sim, claro que era, dava o vinho melhor. Não, primeiro dava o vinho bom, e depois dava o inferior. Porque depois que as pessoas estão bêbadas, elas bebem qualquer coisa. Mas primeiro era servido o vinho melhor. Porque ali estava todo mundo sóbrio, eles iam degustar, eles iam experimentar, pô, esse vinho é bom. Só que depois dele beber, eles não queriam saber o que era. Eles bebiam tudo. Só que quando eles experimentaram esse vinho, eles viram que era melhor do que o primeiro que eles haviam experimentado. Então, outra lição que eu tiro para a minha vida e para a tua vida. O melhor sempre estará por vir. Deus tem o melhor para a nossa vida, no final da história, talvez. Com certeza o final da nossa história vai ser melhor, porque no final da nossa história vai ser no céu, o reino de glória. Mas não vamos nem chegar nem tanto, até para essa vida mesmo, Deus tem separado coisas boas para mim e para você. Descansa no Senhor, aguarda no Senhor, que o vinho bom está vindo, o vinho bom, ele está na festa. Se ele está contigo, se ele está presente, se você tem convidado ele, pode ter certeza que ele está na festa e ele vai fazer o milagre, ele vai fazer a obra, porque ele faz isso. Só basta você convidar ele para a tua reunião, só basta você convidar ele para estar presente na tua vida. Porque nessas circunstâncias você faz aquilo que está ao teu alcance, que você pode fazer. Agora, quando chegar no limite das tuas forças, no limite do teu alcance, aí entra as mãos dele para fazer o milagre na tua vida. Tome posse disso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 38, traz uma outra história. Que Jesus também estava presente, o que ele fez? Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala,
cala-te, aquieta-te, e cessou o vento e fez grande bonança. Jesus Cristo estava no barco com eles. Jesus Cristo estava presente com eles. Mas o que aconteceu com Jesus ali no barco, com Jesus presente? A Bíblia diz que houve uma grande tempestade. Houve algo que amedrontou eles, que trouxe preocupação para eles, que trouxe temor para eles. Só que Jesus estava ali, amados. E eles sabiam que Jesus estava ali. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Jesus, como homem, ele dormia, mas Jesus, agora como Deus ressuscitado, ele não dorme nem descansa. Ele fala, meu pai trabalha até agora e eu também, Jesus Cristo está trabalhando. Então entenda uma coisa, se Jesus está no teu barco, isso não significa que não pode haver tempestades na tua vida. Isso não significa que você está isento de passar por alguma luta, por algum problema, dificuldade. Não, isso não significa isso não. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mas se Jesus está no teu barco, Ele é poderoso para fazer cessar esse vento, para fazer acalmar essa tempestade. Só basta você fazer o que eles fizeram nesse momento. Porque Jesus estava ali. Só que eles foram e despertaram Jesus. E falou para Jesus, olha, o Senhor não se importa com o que está acontecendo, nós vamos perecer. O Senhor não está preocupado com isso? Aí Jesus, ele foi e repreendeu. Repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e tudo se tornou em uma grande bonança. Ele repreende a causa e o efeito. Ele repreendeu o que estava fazendo o mar se agitar, que era o vento, ele repreende. Então, quando ele vem para abençoar a tua vida, quando ele vem para manifestar a presença dele na minha e na tua vida, ele vem para fazer a obra completa. Para repreender a causa e o efeito disso. Se a causa do teu sofrimento for alguém da sua família, teu filho, teu esposo, e aí por aí vai, eu não sei, a gente vai, porque cada um tem o seu problema, cada um tem o seu sofrimento, mas quando Deus vem para repreender, Ele repreende quem está causando e o efeito que isso está trazendo na tua vida. Está te trazendo dor, está te trazendo sofrimento, está te trazendo tristeza, é só você colocar diante dEle, é só você acreditar nele. Jesus Cristo, amados, nós temos que entender que Jesus Cristo não é um fato, como que eu posso dizer, não é algo criado pela imaginação do homem, não é, como é que fala na cultura aí? Aqui no Brasil lá na Grécia é mitologia, aqui no Brasil como é que é? Folclore, e Jesus Cristo não é nada disso não, Jesus Cristo é real. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, e a Ele foi dado todo o poder, e Ele disse que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Se a gente não entender isso, nós vamos viver um cristianismo, acreditando que Jesus Cristo é aquele que está na cruz ainda pendurado, mas Ele já saiu de lá faz tempo. O meu saiu, e o teu também. Então acredite nisso. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho. Não existe isso, amados. Deus não me ama mais do que ama você. Deus, Ele nos ama da mesma maneira. O amor de Deus é o mesmo para mim e para você. A questão é de que maneira nós nos relacionamos para com Ele. De que maneira você se relaciona? A Bíblia diz que João era o discípulo que Jesus amava. Mas João talvez fosse o discípulo que Jesus manifestava o amor para ele, porque a Bíblia diz que na ceia, João, ele colocava
né, ele abraçava Jesus e colocava a sua cabeça sobre os ombros de Jesus. Quer dizer, adorando ele ali, amando ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não é que Jesus amava mais a João, é que João manifestava mais amor para com Jesus. E isso, né, era uma troca. Quando João fazia isso, Jesus Cristo ficava feliz. E os outros, talvez vendo aquilo, talvez ficassem ciumados, mas o que Jesus queria é que eles fizessem o mesmo. Então, quando você vê alguém sendo abençoado, achando que aquela pessoa é mais amada de Deus, é mais querida por Deus, porque tu vê as coisas de Deus acontecendo na vida dela, procura ver como ela anda diante de Deus. Não que nós somos abençoados por meritocracia, que isso aí, que o que nós fazemos vai fazer Deus amar mais ou menos, não é isso. Mas quando nós nos aproximamos dele, ele se aproxima da gente. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E quando ele se chega a você, ele se chega para estar junto. Jesus Cristo não é um colega, Jesus Cristo ele é um amigo. É o nosso melhor amigo. Ele falou assim, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Jesus Cristo quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer ser o teu melhor amigo. Lucas 18, 38 diz assim. Então ele se pôs a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que te faça? Respondeu ele, Senhor, Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vê. Então, Jesus Cristo indo para Jerusalém e teve esse encontro com esse homem, né, que a Bíblia chama de cego de Jericó. Era um homem que precisava de um milagre. Era a última oportunidade daquele homem de alcançar o milagre dele, porque Jesus, depois de ter passado por ele já foi para Jerusalém para ser crucificado. Então, era a última oportunidade desse homem, né, ter a sua bênção, de ter Jesus Cristo como homem ali perto dele. E ele não perdeu a oportunidade. E ele começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você entende que Jesus está presente nessa reunião? Eu não vou pedir para você gritar, Jesus, filho de Davi. Não, mas Jesus Cristo, ele sonda o nosso coração. Ele examina a nossa mente. Ele perscruta o nosso interior. Jesus Cristo sabe a intenção de cada um aqui. Jesus Cristo sabe a motivação de cada um aqui. Que dentro de você venha ter esse anseio, ainda que a sua boca fechada, mas que que o teu coração venha gritar por ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que ele possa ouvir a tua voz, a voz do teu homem interior. Aquela mulher que tocou em Jesus, que tinha um fluxo de sangue, ela só tocou em Jesus e saiu virtude dele. Jesus falou, quem me tocou? Mas mestre, a multidão te oprime. Não, mas alguém me tocou diferente porque de mim saiu o poder. E aquela mulher não falou nada, ela só tocou ali, por baixo, nas orlas do vestido de Jesus. Então, Jesus Cristo vê intenção, amados, intenção. Clame por Jesus. E quiseram parar esse homem. Só que quanto mais a opressão vinha para fazê-lo parar, para parar de gritar, quanto maior a pressão contra ele, mais ele clamava. Mais ele buscava, mais ele queria, mais ele desejava, amados. Por quê? Porque ele estava buscando por uma necessidade pessoal, por algo que era para ele, que era ele. O sofrimento era dele. Só entendia o que ele passava, só quem entendia o que ele passava era ele. Entenda uma coisa, quem entende o que tu passa é você. Só Deus conhece o teu coração, só Deus conhece os teus sentimentos, só Deus conhece o teu interior, as pessoas não sabem. E muitas das vezes, por elas não saberem, elas tentam te calar.
Mas é nesse momento que nós temos que clamar mais, é nesse momento que nós temos que intensificar a nossa fé, que nós temos que continuar acreditando que a presença dele é que faz a diferença na nossa vida. Agora, amados, se você se conforma com a tua situação, aí ninguém pode fazer nada por ti. Ninguém, não existe. Mas se você acredita, você tem potencial para isso. Você vai conseguir. Eu vou ler outro texto aqui que está em Marcos, capítulo 9, versículo 17. Os textos que eu estou lendo está falando da presença de Jesus, aonde Jesus estava. É o que eu estou querendo dizer, a importância de Jesus estar presente. Porque a Ele foi dado todo o poder no céu e da terra. Então eu quero Ele presente na minha vida. E Ele falou que estaria conosco todos os dias. Marcos 9, 17 diz assim: respondeu-lhe dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-me. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas das vezes o tenho lançado no fogo e na água para destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, olha a pergunta que o pai fez ao homem. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda-me a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E o menino ficou curado. O que aconteceu aqui? Um pai tendo um problema com seu filho, o filho dele endemoniado, convulsionava, levou aos discípulos. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então ele foi a Jesus e falou: Senhor, eu trouxe meu filho aqui, meu filho está com esse problema, desde criança, ele convulsiona, e quando acontece isso com ele, ele se lança no fogo, e os seus discípulos não conseguiram me ajudar. Aí ele falou assim para Jesus: se tu podes, me ajuda. Ele falou isso para Jesus: se tu podes, me ajuda. Aí Jesus transferiu para ele: se tu podes, tudo é possível que crê. Então a questão não é, amado, se Jesus pode, porque Ele pode. A Ele foi dado todo o poder. A Ele foi dado todo o poder. Agora, tu pode acreditar nisso? Tu acredita que a Ele foi dado todo o poder? Aí, aquele homem falou assim: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Olha só, ele cria, mas nem tanto. É que nem a gente, amados. Nós cremos, mas nem tanto. Nós cremos até o momento que nós achamos que pode ter alguma intervenção natural. Né? Porque nós cremos até o momento que acha que pode dar certo. Mas depois que as coisas se tornam impossíveis aos nossos olhos, nós não cremos tanto assim. Só que para Jesus Cristo não tem nada impossível, amados. Jesus chegou na casa de Lázaro. Lázaro já fedia, já havia morto
há 4 dias antes já estava cheirando mal, o corpo de Lázaro já estava podre. E Jesus só falou assim: Lázaro, sai para fora. Por que Jesus falou: Lázaro, sai para fora? Porque, aqui um pensamento meu, tá bom? Não sei se ali tinha mais alguém morto, mas se Jesus falasse: morto, sai para fora, talvez o cemitério ali ficasse vazio. Mas Jesus chamou pelo nome: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. Você entende, amados? A importância da presença de Jesus na minha e na tua vida. Porque Ele é poderoso para fazer tudo na nossa vida. Eu já vou concluir com o mais importante de tudo. Porque Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus abre porta onde não existe, Jesus cura, Jesus, Ele liberta, Jesus Cristo, Ele faz qualquer coisa. O que tu quer, o que tu acredita, o que tu espera para a tua vida que fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça isso. Ele pode fazer, não estou dizendo que Ele vai fazer. Ele faz o que é melhor para a gente, Ele não faz tudo o que a gente quer. Jesus Cristo não é o gênio da lâmpada que está aqui para nós atender os nossos desejos. Jesus Cristo está aqui para nos abençoar segundo o propósito da boa vontade dEle, sabendo o que é melhor para mim e para você. Mas Ele diz assim: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Porque quando nós estamos deleitando nele, Ele sabe que o nosso coração está íntegro diante dEle, e nós não vamos pedir simplesmente para satisfazer o nosso ego pessoal. Nós vamos pedir coisas que venham glorificar o nome dEle também. Mas o mais importante, Lucas 19, versículo 9 diz assim: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus, depois do encontro com Bartimeu ali, que eu falei que era o cego de Jericó, mas o nome dele é Bartimeu, agora me veio o nome dele na mente. Depois do encontro, ele vindo para Jerusalém, ele passou por mais outra pessoa que era o Zaqueu. E o Zaqueu era rico, Zaqueu era um homem importante, Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano. Para nós, ele era um funcionário público do Império Romano. E ele não era bem quisto pelos judeus porque ele cobrava impostos dos judeus. Ele, sendo judeu, cobrava impostos dos judeus, então ele não era bem querido pelos judeus. Mas, quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele sentiu no coração dele de ver Jesus de perto. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore, numa figueira brava, numa árvore difícil de subir. Eu não sei como é essa árvore, mas eu acredito que é uma árvore com espinho. O que a Bíblia diz é isso, que era uma árvore, uma figueira brava, uma árvore difícil de subir e tal. E para ver Jesus Cristo, ele fez isso. E Jesus Cristo chegou no pé da árvore e falou assim: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém entrar na sua casa. E Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu ali se entregou a Jesus de tal maneira, falou: olha, mestre, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais, e não sei o quê. Aí Jesus Cristo falou isso. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você entende? Que Jesus Cristo não está... A preocupação de Jesus Cristo não é se a pessoa é rica ou pobre. A preocupação, o que Jesus busca é pessoas que abram o coração para Ele. Zaqueu era rico, mas Jesus Cristo entrou na casa dele e mudou a história dele. Então Jesus Cristo não está preocupado com a quantidade de dinheiro que tu tem. Jesus Cristo está preocupado com a qualidade do amor que tu manifesta para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer. Ele é salvação. Romanos 14, 11, último versículo que eu vou ler, que nós vamos celebrar a ceia, diz assim: porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a salvação, a Bíblia diz que é individual. Jesus Cristo é o Salvador,
mas a salvação é individual. Nós lemos aqui, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, você, individualmente, vai dar conta das tuas obras, das tuas práticas, das tuas atitudes diante de Deus. Não haverá transferência de responsabilidade. Então, cabe a cada um de nós, amados, convidar Jesus para estar conosco todos os dias. Convidar Jesus, permitir que Ele venha fazer morada, como disse aquele louvor do Regis Danese, né? Entre na minha casa, entre na minha vida. E aí eu esqueci o resto da letra, mas os irmãos sabem o que é. Então, convida Jesus, permita que Jesus entre na sua vida, abre o coração para Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer. Entenda que Jesus Cristo é o Salvador, é o teu Salvador. Jesus Cristo é Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é o versículo mais decorado da igreja. Mas se você guardar ele, saber que Jesus Cristo é o teu Salvador, teu abençoador, você vai estar caminhando, né, para a tua felicidade, para o teu sucesso, para a tua paz de espírito, para a satisfação da tua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu vou fazer essa oração, encerrar a palavra.